Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo novo tópico que está na tela aí para os senhores, a invalidade dos atos processuais. Vamos a ele então, sem maiores delongas, iniciar a leitura. Em termos muito gerais, pode-se afirmar que a invalidade é um defeito de que padece o ato que não se enquadra perfeitamente na moldura que lhe é estabelecida pelo ordenamento, e que o torna vulnerável quanto à sua eficácia. Com isso, quer-se dizer que o ato inválido é aquele que pode vir a perder seus efeitos, quando lhe for reconhecido o defeito. Mas nem toda ineficácia é fruto de invalidade. Há, por exemplo, atos rígidos, que não padecem de invalidade, mas sujeitos à condição ou termo, artigos 121 e 131 do Código Civil de 2002. E, portanto, ainda ineficazes, ou já não mais eficazes. Por vezes, também, o ato é eficaz perante determinados sujeitos e ineficaz perante outros. Por exemplo, em regra, um contrato é desde logo válido e eficaz perante as partes que o celebram, mediante instrumento particular, mas sua eficácia perante terceiros depende de inscrição em registro público, artigo 221 do Código Civil de 2002. Há ainda outra distinção a ser feita. Quando o ato se reveste de um mínimo de elementos que permitem enquadrá-lo na sua descrição abstrata prevista no ordenamento, mas está privado de ou lhe são defeituosos determinados requisitos, ele é inválido. Já quando o que se tem é apenas a aparência vazia do ato, sem que sequer estejam de fato presentes os elementos nucleares para sua configuração, se está diante da inexistência jurídica. Essa constatação impõe que consideremos também como níveis distintos o plano da existência e o plano da validade. Se ao distinguir eficácia de invalidade demos exemplos trazidos do direito civil, agora podemos exemplificar com o direito constitucional. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República que viola uma norma constitucional, por exemplo, uma lei tributária que ofende a garantia constitucional de vedação de confisco, é inválida, mas em princípio, juridicamente, ela existe, pois enquadra-se na moldura mínima daquilo que o ordenamento estabelece para a configuração de uma lei, provém do Poder Legislativo, contém prescrições gerais e abstratas, etc. Agora, imagine-se que um conjunto de moradores do Boqueirão, em Curitiba, resolve declarar a autonomia daquele bairro para torná-lo uma região autônoma dentro do Brasil. Suponha-se que tal grupo de cidadãos elege alguns de seus pares para integrar um parlamento, que se põe a editar leis. Essas leis, em face da ordem jurídica brasileira, serão juridicamente inexistentes. Ainda que editadas em um diário oficial do Boqueirão
impressas em papel com o brasão da República e selo do bairro, serão, quando muito, simulacros de lei. Falta-lhes o mínimo essencial para serem reconhecidas como tal. Essas afirmações aplicam-se aos diversos ramos do direito e demonstram que se deve estabelecer diferença entre 3 planos: o da existência jurídica dos atos, o dos seus vícios ou validade e o de sua eficácia. Devem ser tratados separadamente, embora o ato inválido tenda a ser ineficaz. A consideração desses 3 planos, o da existência, o da validade e o da eficácia, é cabível tanto no direito material quanto no direito processual. Mas aqui importa examinar a invalidade, cotejando-a com a inexistência e a ineficácia dos atos processuais apenas. O critério para a classificação das invalidades processuais. É impossível simplesmente transportar a teoria das invalidades dos atos disciplinados pelo direito privado para os atos processuais, os quais, afinal, são praticados dentro de uma relação pública, submetida a princípios em larga medida distintos daqueles vigentes no direito privado. Por outro lado, não há como supor que as nulidades do direito processual recebam um tratamento integralmente distinto daquele que vigora nos demais ramos do direito. Em grande medida, o tema concerne a teoria geral do direito, que é aplicável tanto ao direito público quanto ao privado, tanto ao direito material quanto ao direito processual. O objetivo da teoria das invalidades processuais. A adequada compreensão do sistema de invalidades processuais, por um lado, tem a finalidade de evitar que o ato inválido produza efeitos ou extirpar do mundo jurídico os efeitos que já tenham sido produzidos. Mas, por outro lado, a teoria das invalidades processuais presta-se também a identificar balizas para, dentro do possível, evitar que a desnecessária invalidação de atos processuais. Isso porque a decretação da invalidade nem sempre ocorre. É necessário que se distingam 2 passos logicamente subsequentes e distintos um do outro. O primeiro deles é a identificação do vício e o segundo é a sua decretação, o que deve ocorrer somente quando o ato defeituoso não puder ser aproveitado e estiver gerando concreto prejuízo para alguma das partes ou para o próprio desempenho da função jurisdicional. Só nessa hipótese é que a invalidade será a solução. A incidência de uma série de princípios cujo objetivo é o de salvar o processo e seus atos e, portanto, decretar os vícios apenas quando, de fato, eles não tenham como ser considerados irrelevantes ou já superados, é uma característica marcante do sistema processual civil brasileiro. Nesse passo, a expressão invalidade tem pelo menos 2 significados. Primeiro desses significados, a linha A. Num primeiro sentido, concerne a própria falta de correspondência entre o ato concreto e a moldura estabelecida na norma jurídica. Segundo significado, a linha B. Numa segunda acepção, identifica-se com a decretação da existência do vício, isto é, a invalidação do ato. Neste último sentido, é que parte da doutrina diz que, independentemente de ser decretada ex officio ou por provocação, a invalidade tem o caráter de sanção. Enquanto não houver a decretação da invalidade, o ato processual normalmente continua a produzir efeitos. O próximo tópico está na tela aí para os senhores, mas como o próximo tópico ele é
excessivamente extenso, eu prefiro tratar dele de maneira separada. Então nós vamos fazer um corte no vídeo aqui nesse momento e nós vamos tratar no próximo vídeo do próximo tópico que está na tela aí para os senhores, que é o da invalidade dos atos processuais. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até uma próxima.